No último ano, muitas pessoas começaram a notar mudanças sutis, mas preocupantes, no comportamento de seus entes queridos idosos. É um equívoco comum pensar que a morte na velhice ocorre de repente, como um raio em céu azul. No entanto, na realidade, o corpo humano muitas vezes começa a dar sinais silenciosos muito antes desse momento. Às vezes, esses sinais precursores aparecem meses, ou até um ano, antes do fim da vida. Infelizmente, no início, eles são frequentemente ignorados por parecerem insignificantes. Mas, com o tempo, olhando para trás, os familiares frequentemente percebem com amargura que todas essas pistas eram óbvias, apenas não foram reconhecidas. E, com muita frequência, essa percepção chega quando já é tarde demais para mudar algo, tarde demais para se preparar, tarde demais para se despedir. Neste material, serão detalhados 6 sinais-chave que podem se manifestar aproximadamente um ano antes de uma pessoa idosa falecer. Alguns desses sinais podem já ter sido notados, mas erroneamente atribuídos a manifestações comuns da velhice. Outros, a princípio, podem parecer insignificantes, mas na verdade são indicadores importantes do declínio gradual das forças vitais do organismo. O reconhecimento precoce desses sinais oferece a oportunidade de proporcionar o melhor cuidado ao ente querido. Mais significativamente, isso concede a chance de criar momentos inesquecíveis e valiosos, garantindo que as últimas etapas da vida sejam vividas com paz, dignidade e conforto. Compreender esses 6 sinais ajudará a se preparar não apenas no nível prático, mas também no nível emocional profundo. O primeiro desses sinais é a perda de peso significativa e não intencional. Este é um dos indícios mais precoces e evidentes de que uma pessoa se aproxima de seu último ano de vida. Inicialmente, essa mudança pode ser quase imperceptível. Talvez o cinto esteja mais folgado, as roupas pareçam largas, ou o apetite tenha diminuído visivelmente. Muitas famílias tendem a explicar isso como um processo natural do envelhecimento. No entanto, a verdade é que, quando alguém perde peso sem qualquer esforço ou intenção, isso geralmente é um sinal de alerta. Esse fenômeno indica que o organismo já não consegue absorver nutrientes com a mesma eficácia. Pode haver uma perda ativa de massa muscular, o sistema digestório pode estar desacelerando, ou o metabolismo pode não estar funcionando adequadamente. Embora alguma perda de tecido muscular seja normal com a idade, quando esse processo é rápido, ele aponta para mudanças internas mais profundas e sérias. O corpo pode não estar digerindo proteínas suficientemente ou produzindo a energia necessária para a recuperação muscular. Isso não só leva à fraqueza física, mas também aumenta significativamente o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e eleva a vulnerabilidade a diversas infecções. A perda de apetite também é comum nesse período. Alguns idosos deixam de sentir fome como antes. Sabores habituais já não os atraem, refeições são puladas e as porções diminuem consideravelmente. No entanto, isso não é apenas uma mudança de preferência, é um processo muito mais profundo. O corpo gradualmente começa a desligar, parando de enviar sinais de fome ao cérebro. Como resultado, a pessoa vive com menos energia, cansa-se mais rapidamente e sua saúde geral se deteriora constantemente. Contudo, esse quadro pode ser agravado por doenças subjacentes. A perda de peso frequentemente serve como primeiro sinal de problemas de saúde graves, como doenças oncológicas, insuficiência cardíaca ou doenças renais. Essas enfermidades começam a progredir no corpo muito antes do aparecimento de sintomas óbvios. Além disso, condições psicológicas como depressão, solidão ou declínio mental também podem levar à redução do consumo de alimentos. Isso priva o organismo do combustível necessário e pode, gradualmente, levar à exaustão completa. Muitas famílias, movidas por boas intenções, tentam fazer com que seus entes queridos comam mais ou adicionam bebidas nutritivas à sua dieta para reverter a situação. Esses esforços são, sem dúvida, louváveis, mas se o peso continuar a diminuir constantemente, não se trata mais apenas de apetite. O corpo está no limiar de uma transição mais profunda e irreversível. Em vez de tentar forçar grandes porções, seria muito mais apropriado priorizar o conforto. Alimentos de fácil digestão e uma ingestão adequada de líquidos desempenham um papel significativamente maior na manutenção da qualidade de vida nesse período. Se você notar perda de peso acentuada, fraqueza geral ou dificuldades de locomoção em um parente idoso, não encare isso como uma mera mudança física. É a forma do corpo de enviar uma mensagem importante, e a compreensão oportuna dessa mensagem permitirá que você se prepare para o processo que se aproxima, tanto com o coração quanto com a mente. Essa consciência oferece a chance de viver o tempo restante de forma mais significativa, pacífica e plena.
O segundo sinal é a fadiga e fraqueza extremas. Uma das mudanças mais evidentes observadas em uma pessoa que entra no último ano de vida é uma fadiga profunda e inabalável. Não se trata do cansaço comum que surge após um dia longo e agitado. Pelo contrário, até as tarefas mais simples começam a parecer insuperáveis. Levantar da cama, ir ao banheiro, caminhar uma pequena distância, tudo isso exige um esforço colossal. Preparar comida, trocar de roupa ou até mesmo apenas conversar com alguém, que antes era fácil, agora consome enormes reservas de energia. Essa condição não deve ser atribuída ao envelhecimento comum. Na verdade, os sistemas internos do corpo começam a desacelerar. O coração funciona com menos eficiência, a circulação sanguínea piora e os músculos não recebem oxigênio suficiente. O corpo começa a economizar energia, direcionando-a para a manutenção das funções vitais mais básicas. O metabolismo também desacelera nesse período. O organismo tende a conservar energia, em vez de gastá-la. Por essa razão, a pessoa sente uma necessidade constante de sono, cochila frequentemente durante o dia ou tem dificuldade em permanecer acordada por longos períodos. Embora em alguns dias possa parecer que a energia é suficiente, é apenas um lampejo passageiro, seguido imediatamente por uma exaustão intensa. E, talvez o mais difícil de sentir nesse processo, é não apenas a fadiga física, mas também uma profunda exaustão emocional. A pessoa, que antes era autônoma e orgulhosa de sua independência, pode agora sentir frustração ao não conseguir mais realizar tarefas simples. Com o tempo, esse sentimento pode se transformar em vergonha. Ela pode se afastar de contatos sociais, evitar a comunicação e recusar atividades que antes lhe davam prazer. Isso ocorre não por falta de vontade, mas porque sua energia está completamente esgotada. E, infelizmente, isso pode desencadear um processo de solidão. Às vezes, os familiares podem erroneamente acreditar que seu ente querido não está mais se esforçando. Mas a verdade é que a pessoa está apenas tentando gerenciar a energia restante com o menor dano a si mesma. Nesse momento, pressionar nossos entes queridos e tentar fazê-los se mover trará mais prejuízo do que benefício. Precisamos entender seus limites e respeitar seu ritmo. Proporcionar o ambiente confortável de que necessitam é muito mais importante para que passem por esse processo em paz. Se você notar fraqueza e fadiga profundas e constantes em um parente idoso, não encare isso como um cansaço comum. É hora de ampliar a comunicação, criar momentos de paz e oferecer apoio inesperado. Porque, nessa jornada, o importante não é o quanto eles se movem, mas o quanto se sentem amados, valorizados e protegidos. O terceiro sinal é a confusão mental e o distanciamento. Uma das mudanças mais notáveis em uma pessoa que entra nos estágios finais da vida são as flutuações lentas, mas distintas, na clareza mental. Alguém que antes era alerta, comunicativo e vibrante pode, com o tempo, tornar-se esquecido, ter dificuldade em acompanhar conversas ou perder a orientação mesmo em ruas familiares. Às vezes, a pessoa faz as mesmas perguntas repetidamente, e outras vezes não consegue se lembrar do nome de alguém ou de que dia é hoje. Além disso, isso pode ocorrer mesmo em pessoas que nunca tiveram problemas de memória anteriormente. As mudanças aqui frequentemente começam de forma gradual. No entanto, se observarmos atentamente, é possível notar que algo mudou muito antes. Não se trata da esquecibilidade senil comum. Assim como o coração ou os rins, o cérebro necessita de um suprimento regular de oxigênio e nutrientes para funcionar de forma saudável. Contudo, quando o sistema circulatório desacelera, esse suporte vital ao cérebro também diminui, e as funções cognitivas começam a deteriorar-se gradualmente. A pessoa pode ter dificuldades para tomar decisões, para compreender até mesmo coisas simples ou pode não reconhecer alguém que conhece há anos. Às vezes, há breves momentos de clareza, quando de repente tudo parece normal, mas depois ela pode mergulhar novamente em uma névoa mental. Juntamente com essas mudanças cognitivas, seu mundo emocional também começa a mudar. Elas falam menos, não querem participar de conversas ou ficam sentadas em silêncio por longos períodos. Isso não deve ser mal interpretado. Não significa que perderam o interesse por seus entes queridos. O cérebro agora processa emoções e interações sociais de forma diferente. Multidões tornam-se opressoras, e até uma simples conversa pode ser exaustiva. Por isso, com o tempo, a pessoa se retira para seu próprio silêncio, para seu mundo interior. Alguns idosos, nesse período, tornam-se mais irritadiços, inquietos ou facilmente ofendidos por tudo. Outros ficam extraordinariamente calmos. Podem tornar-se indiferentes até mesmo ao que antes valorizavam.
Tais mudanças podem ser erroneamente percebidas como uma transformação da personalidade da pessoa. No entanto, na realidade, isso não passa de uma adaptação da mente ao desaceleramento geral de todos os sistemas do organismo. Em um estado de névoa mental, torna-se extremamente difícil para a pessoa expressar suas emoções, o que leva a uma diminuição de sua receptividade ao mundo ao redor. De certa forma, começamos a perder nossos entes queridos gradualmente, enquanto eles ainda estão conosco. Isso pode se tornar um dos testes mais difíceis para quem observa esse processo. Mas é crucial lembrar que não é uma escolha consciente deles. E, talvez, seja nesse período que eles mais precisam de compreensão e compaixão. Em vez de tentar forçar uma conversa, a simples presença ao lado pode ter um valor colossal. O toque, o contato visual e um tom de voz tranquilizador às vezes se tornam a forma mais poderosa de comunicação. Se alguém de seus entes queridos parecer mais distraído, distante ou menos interessado no que está acontecendo, por favor, não ignore. Este é um dos sinais claros de que o corpo e o cérebro estão entrando em um processo de transição. A paciência se torna a maior necessidade nesse período. Encare o silêncio não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para criar momentos significativos juntos. Um ambiente familiar e calmo carrega o amor que as palavras talvez já não consigam expressar. Porque, apesar de tudo, o amor pode ser a última coisa que uma pessoa sente. O quarto sinal são as infecções frequentes e a desaceleração do processo de cicatrização. Em uma pessoa que entra nos últimos anos de vida, a resistência do organismo a ameaças externas começa a diminuir significativamente. Pode ser surpreendente observar como alguém que antes não adoecia facilmente agora contrai cada resfriado, cada gripe e cada infecção menor que circula no ambiente. Até mesmo um pequeno corte, que antes cicatrizava em poucos dias, agora pode levar semanas para sarar. Tais mudanças não são acidentais. O corpo, como um relógio que desacelera, perde gradualmente a capacidade de se autorreparar e se proteger. À medida que o sistema imunológico enfraquece, doenças que antes pareciam inofensivas tornam-se graves. Pneumonia, infecções do trato urinário, úlceras na boca e infecções de pele são particularmente comuns nesse período. Algumas famílias interpretam essas infecções como ocorrências temporárias e independentes. No entanto, infecções recorrentes são um forte indicativo de que o organismo não tem mais forças para lutar. Antibióticos, que antes agiam rapidamente, já não produzem o mesmo efeito. Podem ser necessários medicamentos mais fortes e tratamentos mais longos. Além disso, o processo de cicatrização também desacelera, pois a circulação enfraquecida e a diminuição da função dos órgãos impedem uma resposta adequada ao tratamento. Outro sintoma negligenciado, mas importante nesse momento, são as feridas crônicas. Um pequeno arranhão, hematoma ou ferida pode não cicatrizar por dias, às vezes semanas. Podem até reabrir. Isso indica que o fluxo sanguíneo já é insuficiente, e oxigênio e nutrientes não chegam aos tecidos em quantidade necessária. Úlceras de pressão tornam-se um perigo sério, especialmente para idosos acamados. Se não forem gerenciadas com cuidado, essas feridas podem levar a infecções profundas. Portanto, grande importância deve ser dada não apenas ao tratamento, mas também aos cuidados preventivos e à higiene. Ainda mais surpreendente é que as infecções que se desenvolvem nesse período nem sempre se manifestam com sintomas clássicos, como febre alta. Uma pessoa idosa pode acordar uma manhã mais quieta, mais cansada ou confusa do que o normal. Essas mudanças, aparentemente simples, podem na verdade ser prenúncios silenciosos de uma infecção iminente. Às vezes, a perda de apetite ou uma mudança súbita de humor podem ser o primeiro sinal de infecções. Em particular, uma diminuição súbita da clareza mental deve ser cuidadosamente monitorada antes mesmo do aparecimento de outros sintomas físicos. Cada sinal notado precocemente afeta diretamente o apoio e o conforto que a pessoa receberá no restante de sua vida. Este é um momento muito difícil para as famílias. Observar seu ente querido adoecer repetidamente, esperando melhorias após cada ciclo de antibióticos, é exaustivo. A cada nova internação, o coração se parte com o pensamento: talvez desta vez eles se recuperem. Mas, em algum momento, o foco muda da cura para a garantia de conforto. Em vez de cada novo tratamento que desafia o corpo, torna-se muito mais valioso manter a hidratação, a pele limpa e macia, e reduzir a dor e o desconforto. Lembre-se, às vezes, uma almofada macia e segurar a mão de um ente querido são mais valiosos do que um antibiótico. O quinto sinal são as mudanças silenciosas na respiração e circulação. Quando uma pessoa entra nos estágios finais da vida,
Um dos sinais mais óbvios que seu corpo emite são as alterações na respiração e na circulação. Essas mudanças podem ser imperceptíveis no início, mas com observação atenta, você notará que algo está errado. A respiração de seu ente querido pode tornar-se mais superficial, não tão profunda como antes, mas mais curta e frequente. Às vezes, podem ser observadas pausas notáveis entre as inspirações. Em alguns momentos, a respiração acelera, depois desacelera subitamente. Em particular, pode ocorrer um padrão respiratório rítmico, chamado respiração de Cheyne-Stokes, onde a pessoa primeiro faz várias respirações profundas e, em seguida, parece parar de respirar por um tempo. Isso é um sinal de que o sistema respiratório está começando a perder o equilíbrio. O sistema circulatório também começa a desacelerar. Extremidades como mãos, pés, orelhas ou nariz podem estar frias ao toque. A pele pode ficar pálida, adquirir um tom azulado ou uma coloração arroxeada perceptível nas pontas dos dedos. Isso ocorre porque o corpo começa a priorizar o bombeamento de sangue para os órgãos vitais. O coração já não bate com força suficiente, o que afeta diretamente a circulação. Até mesmo movimentos cotidianos podem se tornar uma luta. Apenas conversar, virar-se na cama ou uma curta caminhada podem causar falta de ar. A pessoa pode precisar parar e recuperar o fôlego no meio de uma frase. Ela pode começar a respirar pela boca, pois não consegue obter ar suficiente pelo nariz. Em alguns casos, o líquido se acumula nos pulmões. Isso pode causar uma sensação de peso no peito, tosse persistente ou chiado. Às vezes, esses sintomas podem ser confundidos com um resfriado, mas na verdade são um sinal de que o corpo está no limite de suas capacidades. Deitar-se reto torna-se desconfortável, então a pessoa pode preferir dormir com travesseiros ou sentada no sofá. Observar essas mudanças físicas pode ser emocionalmente difícil para as famílias. É natural tentar fazê-los respirar mais profundamente, entrar em pânico, perguntar: algo sério está acontecendo? Mas, na maioria dos casos, o corpo está lentamente entrando em modo de conservação de energia. Nesse momento, o foco muda de corrigir a situação para proporcionar conforto. Manter o quarto fresco, usar um umidificador ou pequenos goles de água para umedecer os lábios podem ser úteis. Em alguns casos, baixas doses de oxigênio ou medicamentos simples também proporcionam conforto. O objetivo não é mais a cura, mas tornar esse processo menos difícil. Se você notar mudanças visíveis na respiração, se as mãos e os pés estiverem frios, ou se a pele tiver um tom arroxeado, saiba que essas são expressões silenciosas do corpo, indicando um desaceleramento da circulação e da energia vital. Este é um momento para permanecer no presente. A coisa mais valiosa que você pode fazer nesses momentos é estar perto de seus entes queridos, transmitir-lhes segurança e criar um ambiente de paz. Às vezes, não é a intervenção médica, mas um olhar, um toque ou simplesmente a presença que são mais valiosos do que qualquer outra coisa. O sexto sinal é o desaceleramento das funções cognitivas e da fala, o que pode ser chamado de uma transição tranquila da inteligência. Às vezes, a pessoa repete a mesma frase várias vezes. Às vezes, ela faz uma pergunta e, minutos depois de sua resposta, faz a mesma pergunta novamente. Ela não se lembra da conversa que tiveram no dia anterior, mas relata um evento ocorrido há 30 anos com todos os detalhes, como se tivesse acabado de acontecer. Essas mudanças são algumas das mais sutis, que muitos inicialmente não percebem, mas que ocorrem no mundo interior de idosos próximos da morte. O cérebro já não é tão aguçado como antes. As memórias não vêm tão facilmente. Os intervalos entre as frases aumentam. Os olhos se voltam para o céu em busca de palavras, como se a frase estivesse sendo lida de uma caixa profunda e estranha. Muitos, nesse momento, dizem: é a velhice. E afirmam que a pessoa está começando a esquecer. Alguns ficam zangados, outros sentem ansiedade. No entanto, isso não é apenas uma perda de funções cerebrais. É a alma se distanciando deste mundo. A confusão não é fraqueza, é um desaceleramento. Há uma beleza profunda nesse desaceleramento. Porque a pessoa que você ama agora encontra mais refúgio no passado. A realidade de hoje é pesada e nebulosa para ela, mas o passado é sua essência, seu trabalho e seu conforto. Ela se lembra da infância, da voz da mãe, daquele último concerto que tocou na vida, de seu primeiro amor na juventude. O tempo para ela não é mais uma linha reta. Ela vagueia no passado. Comunica-se com as pessoas que ama lá. Sente-se mais em casa. Às vezes, você pode se perguntar por que ela está contando a mesma história pela quinta vez. Mas entenda que, talvez, essa história se torne um refúgio para ela.
Há alegria, ausência de perigo e paz nessa lembrança. Seu dever nesta fase é a paciência e a compaixão. Tudo o que ela lhe diz não tem mais um significado literal. Depende das emoções. A conversa será interrompida. Às vezes, as frases serão incompletas. Às vezes, ela não se lembrará do seu nome. Às vezes, ela se referirá a você como seu filho. Na verdade, esses momentos não são difíceis, são muito valiosos. Não é um teste para você. É a fase final de uma conexão de amor. Você não é mais um filho, um cônjuge ou um amigo. Você se tornará o guardião de seu ente querido. Se ela não se lembrar, você se lembrará. Enquanto ela não puder falar, você continuará essa história por ela. Às vezes, basta apenas estar em silêncio ao lado dela. Mesmo que ela não inicie o diálogo, é importante continuar a se dirigir a ela, a falar sobre algo. Mesmo que não haja resposta, um simples toque, um suave segurar de mão, pode se tornar uma ponte, pois sentimentos profundos e afeição ainda vivem em sua alma. Pois o amor verdadeiro, como se sabe, não se extingue completamente, ele apenas muda suas formas de manifestação. Em certos momentos, ela pode simplesmente olhar para você, imersa em silêncio. Talvez nesse olhar se escondam centenas de palavras e sentimentos não ditos, um silencioso perdoe-me, um profundo eu te amo, um quieto estou cansada ou um desesperado fique comigo. Sua tarefa nesses instantes é apenas observar e ouvir atentamente, captando essas mensagens não verbais. Esta é uma fase única, onde a mente talvez já não seja capaz de formular pensamentos, mas a alma continua a se comunicar, transmitindo suas mensagens por outros canais. E é importante perceber que esse desaceleramento, embora anuncie o fim inevitável, é na verdade uma oportunidade inestimável. Nesse ritmo de vida mais lento, abre-se a possibilidade de compreender mais profundamente os verdadeiros valores, de senti-los com uma nova força, como se cada palavra, dita ou ouvida, adquirisse um significado multifacetado. Essa fase, provavelmente, será uma das mais difíceis na vida de quem observa, mas ao mesmo tempo uma das mais profundas e valiosas. Pois, nesse período, o tempo perde seu significado habitual, cedendo lugar a sentimentos puros e genuínos. Aqui, desaparecem as antigas divergências e discussões, deixando apenas um amor abrangente e incondicional.